Bem, meus amigos, muito bom dia no ar do programa Saudações, comigo Moreira Serra, pela sua Band TV. Mais uma vez também, no momento em que o programa é divulgado para toda a TV aberta, também estamos no YouTube. A nossa entrevistada de hoje é a juíza magistrada, doutora Sueli Feitosa, juíza do 8º Juizado Especial de Pequenas Causas, Cível e do Consumidor, de Pequenas Causas, e também vice-presidente da Associação dos Magistrados. Antes de me dirigir à doutora Sueli Feitosa, quero me dirigir a você, telespectador, que pode nos acompanhar pelo YouTube através do Instagram, @Instagram, programa Saudações, e também no YouTube com a gente. Bem, doutora Sueli Feitosa, seja muito bem-vinda, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, juíza já há 25 anos. Já conhece muita coisa, não é verdade, doutora Sueli? É o tempo que eu lhe dou as boas-vindas e que a senhora pode se dirigir ao nosso público, eu já faço a primeira pergunta. 25 anos já dá para ter visto muita coisa. Já pode dizer como era o judiciário há quase meio século atrás e como é o judiciário hoje e o que a gente pode esperar. Seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu agradeço o convite para poder bater esse papo aqui com o estimado jornalista Valmir Moreira Serra Júnior. Obrigado. Já conhecido de muitos anos, ainda dos bancos da Universidade Federal do Maranhão. E, assim, uma satisfação a gente poder estar aqui trocando hoje ideias, né, a respeito dessa caminhada. Isso, Valmir, são 25 anos, né, de magistratura. Eu entrei na magistratura do Estado do Maranhão no ano de 1998 e nesses 25 anos já tive a oportunidade de passar em várias comarcas. E eu digo a você que, de fato, é uma mudança significativa. É uma mudança muito grande que a gente percebe durante esse quarto de século, né? Eu trabalhei inicialmente na comarca de Cândido Mendes, uma comarca já lá quase em Belém, uma comarca de difícil acesso, uma comarca com muitas necessidades mesmo, com muita, digamos assim, carência dos direitos mais elementares do cidadão, né? Então, era uma comarca que precisava desse olhar e desse cuidado, né? Pessoas muito à margem de direitos. E nessa primeira experiência, a gente se sensibiliza com muitas coisas. Por exemplo, um registro de nascimento de uma pessoa com 70 anos. Quer dizer, uma pessoa com 70 anos que nunca nem existiu. Ela não pode nem dizer que existiu legalmente. Uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de acesso, nenhum tipo de benefício, a nada, né? Então, com 70 anos, uma pessoa receber o seu registro de nascimento, assim, extremamente gratificante, né? E essa visão de você poder olhar o seu semelhante, poder fazer algo que talvez aqui para mim seja algo simples, mas para aquela pessoa que vai receber aquele benefício ou aquela prestação jurisdicional, aquilo é de extrema importância. Você poder, então, garantir a cidadania dessa pessoa, permitir que essa pessoa possa se qualificar enquanto eleitor a partir daquele documento que ela não tinha, não é? Permitir o acesso
atuais programas, né, de governo, a internação, enfim, é algo assim que é extraordinário. E eu vejo dessa mudança desde 1998 até agora, uma mudança muito grande, tanto do ponto de vista da estrutura física, da estrutura das comarcas, das unidades jurisdicionais, a necessidade de algumas matérias elas serem especializadas e ter um olhar diferenciado, né? Você precisa hoje ter, por exemplo, um olhar diferenciado para essa questão da violência doméstica, né? Então, as comarcas, elas precisam e têm as suas varas de violência doméstica ou um dos juízes com aquela competência cumulativa na questão da violência doméstica, porque são matérias que hoje a gente já não pode mais, que não podem passar despercebida, né? Então, estrutura física, estrutura do ponto de vista do olhar para essas matérias, né? A questão da equipe técnica dentro de cada unidade jurisdicional, né? A mudança extraordinária que aconteceu com o processo judicial eletrônico, o PJE é um processo, é um procedimento assim, maravilhoso, um programa maravilhoso, né, em que o juiz, ele pode, né, a gente despacha eletronicamente, os advogados, né, peticionam eletronicamente e acompanham, né, o desenvolvimento daquele processo. A questão da pandemia que chegou e nos trouxe, assim, além da situação grave sanitária, mas nos reinventou, eu diria isso, a questão da nossa forma de trabalhar. Porque nós somos surpreendidos pela questão dessa grave epidemia, né? E ficamos meio que de cara para cima, o que vamos fazer? Vamos suspender, mas as pessoas precisam, são nomes que estão negativados, são pessoas que precisam, enfim, de uma liminar, como nós vamos fazer? Então, o PJE, para além só do despacho do processo, nos permitiu também a prática de audiências online, que é algo que eu vejo que hoje a gente não tem mais como dissociar da nossa realidade. Isso é verdade. Não temos mais, né? E aí nós fomos nos reinventando, criando como vamos fazer, como será esse sistema, né? E você passou, então, a trabalhar o universo, às vezes, do advogado que trabalhava com a gente de forma presencial, abriu um leque online, né? Um leque muito grande, porque hoje você faz uma audiência com um advogado lá do Rio Grande do Sul e é como se ele estivesse aqui perto, enfim. Então, é uma realidade que eu vejo hoje que nós não temos mais como retroceder, né? As partes, mesmo os advogados, já pedem a designação da audiência online e assim nós estamos Doutora caminhando. Sueli, eu tinha feito aqui um desenho, mas a gente vai antecipando uns e colocando outros temas no bloco. A senhora falou da pandemia, falou do PJE, falou de como eram as comarcas quando entrou, como são agora. Então, deixa eu lhe perguntar. A senhora é vice-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Sim. A presidência do Dr. Ulisses Barros. E muito se vê nos últimos anos, até muito mesmo antes do doutor Ulisses e da senhora assumir a administração da Associação dos Magistrados, uma presença muito, mas muito grande mesmo nas comarcas, também tratando as questões de melhoria de condições de trabalho dos juízes. A gente vê tudo isso e eu costumo até falar, brinco, mas é um comentário e uma opinião muito sincera. Se nós, advogados, já se viu, todo mundo já viu, tivesses uma AMA, se a nossa OAB fosse igual à AMA, a advocacia estaria bem. Por isso que eu coloco isso. Ela discute com a administração superior do Tribunal de Justiça, CMP, com o jurisdicional, com a política, com todo mundo, de igual para igual. Com muita força moral, com muita seriedade, compromisso e planejamento, com estratégia. Eu lhe pergunto,
Quando a senhora foi para essas comarcas do interior, que estava fazendo todo o planejamento da sua carreira jurídica pelo Estado, conheceu tudo isso. Como é que é hoje? A AMA, se debruçando sobre essas questões de estrutura de trabalho que a senhora falou que eram precárias naquela época, que estão melhores hoje, o que a AMA tem feito, por exemplo, para que possam melhorar as condições de trabalho, de entrega da prestação judicial no interior? A senhora conversou comigo em off do segundo assessor. Explica para a gente isso. Olha, Moreira, assim, a bandeira da AMA é uma bandeira de melhores condições de trabalho ao nosso magistrado, ao nosso associado, porque nós cremos, e isso é certo, que o magistrado que tem uma boa condição de trabalho, por óbvio, ele tem como dar uma excelente prestação jurisdicional. Então, a AMA, nesse sentido, de fato, tem tido uma interlocução extremamente positiva com a administração superior, com a mesa diretora do Tribunal de Justiça, que nós estamos já na segunda gestão, então, desde a administração, posso falar de uma forma mais próxima, desde a administração do desembargador Lorival, o próprio desembargador Paulo Velten, né? Nós temos uma excelente interlocução. Tudo o que é pleiteado é conseguido de imediato, de fato? Não, né? Porque a gente também tem que fazer essa ponderação. Então, a gente pleiteia aquela condição, olha, não dá para implementar agora, mas a médio prazo, a um prazo um pouquinho mais longo, mas sempre buscando essa questão da melhor prestação jurisdicional, né? Para que aquele jurisdicionado ele possa ser bem atendido, ele possa ter uma condição de chegar num lugar e se sentir acolhido, né? Então, a questão das estruturas físicas, né? Brigamos sim por estruturas físicas para o nosso colega, mas para que o jurisdicionado também possa chegar e dizer assim, eu fui bem acolhido na Casa da Justiça, desde a questão das instalações, é óbvio. Com relação a essa questão do acolhimento nos locais, nas comarcas, a Corregedoria de Justiça implementou quase 200 postos de atendimentos em termos judiciários. Né? Na capital? Não, no interior. No interior. Por quê? Porque é assim... Às vezes, aquele termo, você sabe que uma comarca pode ter vários termos agregados a ela. E, às vezes, esse deslocamento desse cidadão, dessa mulher, lá daquele município, lá daquele termo judiciário, para a sede da comarca, isso, às vezes, é um fator que pode impedir ou fazer com que essa pessoa retarde a busca desse seu direito. A gente vai dar uma pausa aqui. Doutora Sueli Feitosa, magistrada de Direito, juíza titular do 8º Juizado Especial Cível e do Consumidor daqui, da capital de São Luís. A gente volta já, continuando com esse assunto que estamos interrompendo aqui. A gente volta já, um instante só, com o segundo bloco do programa Saudações comigo, Moreira Serra, hoje. Retornando agora ao segundo bloco do programa Saudações, comigo hoje Moreira Serra, e a gente entrevistando aqui a doutora Sueli Feitosa, vice-presidente, vou dizer só isso, vice-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, juíza titular, 25 anos de carreira. A doutora Sueli Feitosa tem também uma carreira jurídica muito firme, muito forte. Participa da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica e inúmeras outras instituições, ela e inúmeras outras magistradas
que todos nós que militamos no fórum conhecemos. Tá? E ela está conversando com a gente aqui sobre muitos assuntos, muitos temas, mas nem todos poderão ser tratados aqui hoje, porque o nosso tempo aqui hoje é só de meia hora. Mas ela vai voltar lá no podcast. Quero deixar o meu abraço e minha homenagem a todos os advogados e advogadas do Maranhão e, sobretudo, a você, jurisdicionado, jurisdicionada, e também a todas as mulheres de carreiras jurídicas, tanto advogadas, quanto juízas, quanto promotoras, desembargadoras, procuradoras, país afora. Da mesma forma, quero render minhas homenagens ao colega Ted Anderson e aos nossos colegas de estúdio. E o Ted Anderson está agora com a inteligência artificial eleitoral. Vamos nos reunir para trazer o Ted aqui. Mas hoje é dia da doutora Sueli Feitosa. Doutora Sueli, vou trazer um pedido aqui para os advogados que moram na capital e até no próprio interior. A questão da internet é muito importante. Pois é, a gente tem sentido isso de uma forma bem grave, né? Porque diria também assim, atinge porque, a jurisdição. com certeza. Então, né? a gente tem tido problemas com relação à internet, problemas que, com certeza, atrapalham, porque hoje, assim, é o ônus e o bônus. Então, hoje o processo judicial eletrônico ele é muito bom, até pela questão da sustentabilidade. Você não tem mais essa questão de folha, de processo, de estar carimbando, paginando, enfim. Combustível, ir e voltar, tudo. Mas, por outro lado, quando você tem um problema de energia, você fica travado, o sistema não roda, outros sistemas que hoje não é só o PJE, né? Então, é o sistema da penhora online, é o sistema de transferência, né, do Cisbajúde, a questão dos alvarás. Então, a gente precisa, de qualquer forma, e aí isso a gente tem visto nas comarcas do interior, esse olhar do tribunal no sentido da estrutura física como um todo, inclusive com essa questão de geradores, de fontes que possam sustentar esses... a execução nas comarcas já tem nos fóruns. Nos fóruns já vários fóruns já tem geradores de energia, porque a gente sabe que tem uma instabilidade, né, de energia em vários locais. Eu quero fazer uma pergunta que não estava no nosso script, mas ela não é muito complicada. A senhora é da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Eu acompanhei, estive lá um dia, a senhora fez o discurso, né? E a vice-presidente, a desembargadora Sônia Amaral Fernandes, se eu não me engano. Eu não. Se eu não me engano, eu não fui convidada para outra... Hein? Não é o Grupo Maria Firmina? É o Grupo Maria Firmina. Ah, sim, é o Grupo Maria Firmina. Né? Então, deixa eu colocar aqui para a senhora. Como é que está essa questão de paridade no tribunal? Está ainda muito desnivelada? Ainda há muito homem, muito clube do Bolinha para pouco clube da Luluzinha? Como é que está essa situação? Ainda há... não há uma, digamos assim, uma igualdade, né? Sobretudo no tribunal. Isso, porque nós temos um número considerável de desembargadores em relação ao número de desembargadoras. E aí nós temos agora a resolução do CNJ, que diz que a gente tem que ter guardar essa paridade, né, no segundo grau. E aqui a gente tem se organizado, né? A desembargadora, o Grupo Maria Firmina, capitaneado, né, pela desembargadora Sônia, e praticamente todas as magistradas, né, têm integrado esse grupo. E aí a gente tem discutido muito essa questão, tem tido algumas reuniões nesse sentido, interagimos com outros grupos que já existem também, país afora, para que a gente possa dar digamos assim, ter essa igualdade, essa paridade, que a gente possa também estar ali ocupando esses espaços. Uma outra questão que a gente não tinha conversado, e eu vou fazer aqui uma pergunta rapidinho, é a questão da estruturação ou reestruturação das casas de acolhimento, das mulheres, tudinho, na questão da violência doméstica. Hoje nós temos 3 varas em São Luís, é isso?
Hoje a primeira, a segunda, a terceira. Não, hoje nós temos 4 varas. 4 varas em São Luís. Como é que está isso pelo interior? Está bem, está adequado? Um dos juizados criminais foi transformado em vara de violência doméstica. Então, hoje nós temos 4 varas aqui em São Luís. A senhora que foi juíza da vara da violência doméstica, está dando certo? Porque vocês também fazem aquele trabalho extrajudicial, digamos assim, de acompanhamento, né? Numa nova releitura dessa questão da pena, né? Que é como se fosse uma ressocialização do indivíduo que é violento, como é que tem sido esse dado resultado? Muito importante essa sua colocação, Moreira, porque, assim, nós trabalhamos toda uma rede de proteção a essa mulher, mas precisamos também ter um olhar sobre esse autor de violência doméstica, porque esse fenômeno, ele precisa ser trabalhado dos 2 lados. Por quê? Porque a gente trabalha essa mulher e essa mulher, ela passa a perceber quando, num próximo relacionamento, ela estiver num relacionamento abusivo. Mas se a gente não trabalhar também com esse autor de violência doméstica, ele vai replicar esse comportamento e essas condutas abusivas em outros relacionamentos. Então, aqui em São Luís, nós já temos, desde o ano de 2008, o grupo reflexivo que trabalha com homens autores de violência doméstica a partir de medidas protetivas, né? Então, quando vai fixada a medida protetiva, o juiz já determina, já fixa a medida protetiva nesse sentido, e outros que vão já em sede de cumprimento de pena, né? Então, vão e aí passam um determinado período sendo trabalhados por uma equipe técnica multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, e vão trabalhando, né, esse homem, comportamentos, determinados temas, de forma que depois de um certo tempo ele possa, de fato, refletir e ressignificar alguns conceitos e alguns comportamentos que foram, às vezes, naturalizados pelo próprio, essa questão de machismo, de patriarcado, aquela coisa da concepção que é muito naturalizada com relação a essa visão de que o homem pode, de que ele manda, de que ele dentro ali daquele relacionamento, ele é o senhor daquele relacionamento, enfim. Então, esse trabalho do grupo reflexivo com homens autores de violência doméstica é um trabalho maravilhoso. E eu posso te dizer, porque eu estive lá e acompanhei a pesquisa social, que esses homens que passam por esse trabalho, esses homens não reincidem. São homens que não têm medida protetiva, né? Novamente deferidas em face deles. São homens que não vão responder, às vezes, outros processos, porque, de fato, se trabalhou uma conscientização deles. Então, é um trabalho muito bacana. Hoje nós temos, no país todo, quase 200 grupos. Então, tem grupos trabalhando pelos tribunais, o Ministério Público também, nas promotorias de violência doméstica, também tem grupos. Enfim, são olhares, né, para esse outro sujeito que também precisa, que nós precisamos ter para que a gente possa, de qualquer forma, minimizar essa questão da violência. Uma outra questão muito rápida, de forma muito num tempo para a senhora responder. Hoje nós vemos pautas importantes sendo discutidas pelo Judiciário. 2 perguntas. Várias especializadas, por exemplo, foram criadas para idoso, para a infância, para a juventude, para a mulher. E a gente tem umas outras pautas que ainda estão na área tanto da saúde pública quanto civil. Autismo, deficiência, coisas assim. A senhora acha que o Poder Judiciário, aqui é para a senhora e para outras mulheres, ficou mais humanizado, mais humano? O Judiciário ficou com a presença da mulher e a inclusão de pessoas com deficiência, as cotas na questão do concurso, para preenchimento de vaga em concurso? Com certeza. Essa questão é uma questão que hoje ela é latente, ela não pode mais ser afastada, né, da realidade. Então, hoje, servidores com deficiência, portador de alguma deficiência, servidor com filhos,
né, com deficiência. Então, essa questão das cotas, essa questão dessa participação, ela é extremamente importante. Para a gente entrar numa questão que é um pouco pessoal, mas também rapidamente, sobre o futuro, na sua opinião, como vai ser o Poder Judiciário do futuro próximo? Não estou lhe perguntando para a senhora fazer nenhum compromisso aqui, tá? É um imaginário, é um consciente voluntário. Poxa, eu queria que o meu judiciário fosse assim. Como é que a senhora vê o judiciário dos próximos 3 anos? Dessa nova gestão que assume, da nova gestão que assumirá na AMA também, tanto do tribunal, quanto do Ministério Público, quanto da Corregedoria, quanto da AMA. Como é que a senhora vê o judiciário dos próximos? Eu vejo particularmente o judiciário de uma forma bem positiva. Eu vejo que nós temos muito a melhorar, né? Estamos bons, mas a gente pode melhorar ainda mais. A questão do cumprimento das nossas metas, a questão desse olhar com relação ao jurisdicionado, de trazer, por exemplo, postos para próximo desse jurisdicionado. Então, eu vejo assim de uma forma muito positiva. Nós só temos a crescer, né, com relação em todos os setores, seja a questão da tecnologia, seja a questão das estruturas físicas, entendeu? Então, eu tenho uma expectativa muito boa nesse sentido. Nós ainda temos 3 minutos e essa é uma questão pessoal que muito me tocou. Recentemente, a senhora foi homenageada pela Assembleia Legislativa com o título de cidadão maranhense. Eu peço desculpas por não ter podido ir. Eu estava todo programado, mas agora eu não dirijo mais por causa da visão e acabei ficando no meio do caminho. Qual a importância de um reconhecimento desse pela classe política que é o do eleitor, é o do cidadão? O que a senhora diria? Valmir, eu me senti assim extremamente agradecida, porque, vejam, são 37 anos que eu estou no estado do Maranhão. Eu sou piauiense e há 37 anos estou radicada aqui no Maranhão. Então, toda a minha vida acadêmica, minha vida profissional, todo esse carinho, todo o meu amor pelo Maranhão, ele sempre foi distribuído, principalmente em todos os locais, todos os municípios por onde eu já passei. Então, eu recebi a indicação, a proposição foi do deputado Neto Evangelista, e eu recebi com muita gratidão, com muita honradez esse título. 1 minuto para se despedir dos nossos telespectadores. Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco desse espaço com vocês, né? Dizer que um canal como esse, de uma certa forma, é muito bom, na verdade, para que a gente possa esclarecer, principalmente para os telespectadores, que às vezes tem uma visão um pouco distante e que o judiciário não, o judiciário está aqui perto, o judiciário está de portas abertas ao seu jurisdicionado. E eu tenho só a agradecer a oportunidade que foi dada aqui pelo nosso querido Valmir. Doutora Sueli Feitosa, eu que agradeço, parabenizo o deputado Neto Evangelista, Assembleia Legislativa do Maranhão, pela justa e merecida homenagem, pelo reconhecimento de todo esse esforço de uma vida, do pai, da mãe, do marido, dos filhos, das filhas, de todo esse conjunto de pessoas em torno da doutora Sueli Feitosa. As minhas homenagens, o meu agradecimento à senhora, é uma honra tê-la aqui. E a você, telespectador, que é participante do nosso programa, não deixe de nos assistir no Instagram, Programa Saudações, comigo, Moreira Serra, e também com Tese Anderson. E no YouTube. Muito obrigado, doutora Silvia. Uma honra, uma alegria muito grande. Muito grande. Eu que agradeço. Até a próxima semana, até o próximo episódio, até a próxima edição. Um forte abraço e obrigado à Band por mais essa oportunidade e a todos os colegas de estúdio. Um abração.